Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, esse daqui é do de hoje, tá? O resultado do dia, as operações do dia 13 de maio. 13 de maio de 2025, tá? Bom, conforme o vídeo anterior, eu havia falado que, putz, eu precisava reverter essa chave que eu virei para o lado errado, né? A chave da derrota das operações, né? E hoje, revendo ontem todas as minhas operações, todos os erros que eu cometi, hoje eu comecei a pensar um pouquinho, a voltar a pensar da forma que eu estava pensando antes, tá? Que é a forma correta, de estar sempre a favor da tendência, sempre a favor dos alvos micros, tá? Os alvos que são atingidos, alvos micros que são atingidos, e hoje foi esse o resultado, pessoal. Vamos lá. Bom, o que que eu estava enxergando aqui? O começo do pregão, eu vi que os 60 minutos ele abriu acima, né, do fechamento, acima da máxima anterior. O 30 minutos ainda não havia fechado, porém o 15 foi o determinante aí para mim. O 15 e o 10 minutos foram os tempos gráficos determinantes. Por quê? Quando o 15 minutos abriu, tá? Ele abriu acima da máxima do dia anterior, acima do fechamento, né, do dia anterior, e fez uma negação, tá? O que que ele negou? Ele negou este topo, tá? Ele negou este topo. Então, qual que era o alvo desta operação? O alvo dessa operação era mínima, máxima, região de 50%, tá? E ele simplesmente abriu o próximo candle já na região de 50%. Então, aqui, ele já indica para mim que ele já está dando alvo, tá? O 10 minutos, a mesma coisa, ele já abriu na região de 50%, tá? Então, o que que eu estava esperando acontecer? Eu estava esperando uns 5 minutos fechar positivo, tá? E eu estava aguardando, deixa eu ver aqui, o 3 minutos, eu acho que eu estava aguardando o 1 minuto fechar positivo aqui, tá? Então, foi aí, é isso mesmo, ó. 1 minuto fechar positivo, e aí o que que aconteceu? Como eu queria, aqui era, cara, que era aqui? Aqui era 9h22 da manhã, tá? Eu queria estar posicionado na probabilidade do dia antes da notícia das 9h30 sair, porque eu acreditei num movimento bem rápido e forte até esse ponto ou até este ponto, tá? Aqui teria sido meu primeiro alvo, segundo alvo e o terceiro alvo final, tá? Então eu estava de olho neste ponto de compra para poder levar o preço até os alvos, beleza? E aí, o que aconteceu? Eu acabei fazendo essa compra. O 3 minutos me confirmou que o 5 estava em alvo e os 5 minutos me confirmou que o 10 estava em alvo, tá? O 10 minutos que abriu já logo aqui, tá? Ele também me confirmou que o 15 estava em alvo. Porém, o 15 ainda era um gatilho, tá? Esse 15 ainda poderia vir buscar este ponto. Por isso que o meu stop, minto, o 15 poderia buscar este ponto ainda, tá? Por isso que o meu stop estava um pouco mais abaixo, tá? Eu acho que eu coloquei meu stop mais abaixo, se eu não me engano. Então, o que que eu imaginei? Que esse preço pudesse tentar subir, falhar e ele tentar ainda cair para buscar esses pontos aqui embaixo, né? Esses pontos aqui, ó, de marcação, beleza? E aí o que aconteceu? O mercado foi subindo, foi subindo, foi subindo. Tá chegando numa região que era uma região de venda, tá? São marcações aqui que tem que pode ser uma região de venda, mas eu estava bem
bem confiante nesses alvos aqui em cima, tá? Essa compra, eu sabia que ele tinha como primeiro alvo essa máxima, tá? Só que eu não estava, sei lá, muito seguro de que ele ia segurar aqui, tá? Eu estava seguro de que ele iria buscar este ponto aqui em cima, tá? Então, o que que aconteceu? O mercado abre, deixa eu ver aqui, 9,29, né? Eu acho que agora que sai a notícia, ó, na notícia eu estava esperto com esse ponto aqui, ó, com esse ponto aqui, né? Ó, saiu a notícia às 9h30, ó, e ele segurou no ponto. Só que o que que eu fiz? Fui proteger a operação. Proteger a operação, ele me slipou, me tirou da operação e fiquei aí no 0 a 0, tá? Mas era o ponto que eu estava querendo segurar. Opa, vamos voltar aqui um pouquinho. Era o ponto que eu estava é, é, que eu estava confiante de que iria segurar, né? Que era esse ponto aqui. E ele simplesmente veio, segurou e foi para cima. E o meu stop estava aqui embaixo, né? O stop estava bem abaixo desse fundo, porém eu coloquei ele no 0 a 0, talvez por falta de confiança no que eu estava fazendo a leitura, mas enfim, ele me tirou aí no 0 a 0, tá? Bom, eu fiquei puto da vida, porque o mercado foi lá, deu o alvo inicial, né? E aí, o que eu estava avaliando nesse momento? Bom, eu tinha um 15 minutos fazendo rompimento, tá? Eu tinha uns 5 minutos fazendo rompimento. Eu tinha um 3 minutos fazendo rompimento, tá? Até o momento, não havia nada aí ainda, né? Porque não tinha nada caracterizado, tá? Aí o mercado, inclusive, eu estava até já desenhando aqui, ó, né? Que se ele fizesse esta negação, o mercado tinha alvo até aqui embaixo. Tá vendo a marcação? Ó, já havia marcado lá na hora. Ele tinha alvo até aqui embaixo. Show. O mercado foi lá, o 10 minutos estava violinando o candle anterior, porém ele não estava fechado ainda, ele ia fechar em 2 minutos, porém ele estava violinando o candle anterior. E quando violina o candle, a máxima de um topo, na verdade é a máxima de um topo. Quando ele violina a máxima de um topo, eu tenho mínima, máxima 50%, tá? E o alvo desse 10 minutos, caso fechasse assim, era o primeiro rompimento que eu tivesse na região de 50%. Aqui eu tinha que olhar por compras. Aqui é região de compra. Essa retração é uma retração apenas do movimento para poder tentar romper topo. Tá? Foi isso que eu estava enxergando ali na hora. E aí eu estava confluindo. Se o 5 negar, o alvo dele é aqui. Se o 10 violinar, o alvo dele é aqui. Se o 15 negar, o alvo dele é aqui. Se o 3 negou. Qual que é o alvo do 3? Mínima, mínima, máxima, região de 50%. Eu tinha que aguardar esse preço vir até aqui embaixo, segurar aqui, tá? E inicializar o movimento, tá? E como é que ele iria iniciar? Olha lá, desse jeito, ó. Eu precisava de 3 minutos respeitando aqui e o 1 minuto fechando positivo para ir, olha lá, 1 minuto fechando positivo, ou o 5 respeitar e o 3 minutos fechando positivo. E aí, hoje eu tive essa paciência de aguardar o movimento finalizar, o movimento de venda finalizar, ir para o alvo, e olha só lá, ó, 1 minuto, o que eu queria no minuto? Ó? O minuto positivo acima desse ponto.
Eu queria um minuto positivo acima desse ponto. O minuto não ficou positivo, não entrei. Então, o 1 minuto já não me interessava mais. Agora me interessava o 3 minutos positivo, porque o 5 estava completando o alvo. E o movimento vai se concretizando. O 3 minutos acima desse ponto me dava a entrada, tá? Porém, 1 minuto também me dá a entrada. Ó, e aí foi onde eu acabei entrando com stop de 170 pontos. Tá? Esse stop de 170 pontos. O que aconteceu aqui? Deixa eu só voltar um pouquinho. O que aconteceu aqui? Né? A partir do momento que os 5 minutos fechou, pronto. A partir do momento que os 5 minutos fechou, tá? Ele já me indicou que o 10 minutos já estava no alvo, porque o 5 fechou dentro desse 10 minutos aqui. Tá? E a partir do momento que esse 3 fechar, ele vai dar a inicialização de um 10 minutos positivo. Tá? Ele vai me dar a inicialização de um 10 minutos positivo. Beleza? Então, foi isso que eu pensei na hora. Aí fiz a compra. Fiz a compra por conta do 1 minuto, tá? Porque o 1 minuto fechou positivo acima do ponto que eu queria. E aí eu fui conduzindo a operação, tá? A operação que demorou um pouquinho, mas eu estava convicto que eu tinha um alvo aqui e outro alvo aqui, tá? Porém, no meio do movimento podem acontecer várias coisas, tá? Que nem aqui. O 10 minutos havia violinado, já veio para o alvo, tá? Eu precisava ainda mais de uns 5 minutos positivo, tá? Eu precisava de um 15 respeitando esse ponto, tá? Porque o 15 estava fazendo uma negação, e essa negação, por ele ser um gatilho negativo, ele ainda poderia fazer uma retração nele e tentar romper a mínima, tá? Mas como eu tinha 5 minutos no alvo, 10 minutos no alvo, um 15 gatilho, porém, o 30 minutos no alvo, tá? Então, eu não fiquei muito preocupado com esse 15 aqui, não, tá? E aí, depois dessa, os 60 minutos fechou. Fechou um candle positivo, me indicando um rompimento. Então, era uma questão de tempo para que ele fizesse uma retração no rompimento, teste, para poder tentar subir, tá? E aí, o que que acontece? O mercado, eu precisava de um 10 minutos positivo acima desses fechamentos para que ele me indicasse continuidade do movimento. Vou dar mais uns 30 segundos aí para frente. O 10 minutos estava violinando o candle anterior, tá? E aí eu fui conduzindo. Ó, violinou o candle anterior, ele pode testar máxima mínima do 3 minutos, que foi onde eu coloquei a FIBO na hora, né? E aí, 1 minuto positivo, ele já me confirma que esse preço vai subir. Olha só que interessante. Vamos ver. Ó, 1 minuto positivo aqui, ele confirma que o 3 minutos vai subir. Show. Bom, o 5 também havia violinado o candle anterior, tá? E tinha mínima, máxima, região de 50%. Ele veio e inicializou os 5 minutos. Tá? Aí o que eu precisava? Precisava de um 10 positivo. E aqui eu já fiquei esperto. Por quê? Eu comecei a antecipar o que poderia acontecer. Vamos dizer que o 10 minutos fechasse dessa forma. E olha meu stop onde está. Meu stop está no mesmo lugar desde a da hora que eu entrei. Tá? Se o 10 minutos fechasse negativo aqui, eu ainda teria, ó, o 10 minutos violinando. Olha só o que eu coloquei lá na hora, né? Ó, o 10 minutos violinando o candle anterior. Então ele ainda tinha uma retração na mínima, máxima 50%. E aí o que o mercado fez? Retração,
um minuto tentando falhar, né? Ah, não, um minuto negou aqui, né? Um minuto negando. Ah, não, negou não. Ele estava tentando falhar. Ó, e a falha desse cara tinha alvo aqui, ó, na região de 50% do 10 minutos. Virou um candle positivo dentro do 3 minutos. Ó, candle positivo do um dentro do 3, então ele vai me confirmar que o 3 vai subir e o 3 é quem inicializa o 10, tá? Aí, aqui eu já comecei a ficar esperto com o 15 minutos, tá? O 15 minutos, se ele falhasse, o meu ponto era até aqui. Por isso que o meu stop ainda continuou lá embaixo. Eu não mudei o stop de lugar, tá? Mesmo com 250 pontos. Aí eu não troquei, não subi o stop, 220 pontos, né? Eu não subi o stop, porque stop técnico, né? Bom, aí aqui eu já fiquei um pouco mais feliz, porque houve rompimento no 15. A expectativa é que ele fizesse pullback, tá? Aí eu comecei a subir o meu stop. Só que, olha só, o que que eu estava me antecipando ali, ó. Eu subi o meu stop, show. O que que eu estava me antecipando ali no gráfico de 15 minutos, ó, ó que eu desenhei lá. Se o 15 minutos fizesse essa negação, ele ainda podia fazer uma retração até este ponto, que era onde estava o meu stop. Meu stop estava aqui, eu havia mudado meu stop de lugar, tá? E aí, como eu queria conduzir a operação e estava acreditando, né, eu tirei o stop de lá, tá? E voltei um pouco mais para baixo, beleza? Mas não ficou com stop maior nem nada. Ah, inclusive até diminuí, tá? Isso é para a questão de conduzir a operação, tá? E aí o mercado começou a subir, começou a dar certo. Se eu não me engano, acredito que eu tenha colocado stop no 0 a 0, não me lembro. O 3 minutos havia, é aquela questão de condução, né, pessoal? Ó, 3 minutos violinando, né? Ele poderia vir até aqui ainda. Até esse momento não havia motivos para sair dessa operação, tá? Aqui era um alvo. Eu deixei uma parcial de dois contratos com 590 pontos, tá? Porém, vamos lá. Ó, ele vai pegar. Agora sim, acabei protegendo a operação e enforquei. Por que que eu enforquei, pessoal? Porque eu não estou numa sequência muito, muito legal, tá? Então, mais para questão de confiança nos próximos dias, nos próximos trades, é importante que você pegue uma bela operação nessa, né? Até porque eu tinha um alvo aqui. O meu pensamento, o meu alvo final é aqui, ó, 915 pontos, né? Ao final de 915 pontos. Porém, eu não vou deixar voltar para trás, né? Eu vou garantir a meta do dia. Qual que era a minha meta, a meta que eu sempre falo, né? Eu busco por dia 500 pontos, tá? Então, o que eu fiz? Parcial aqui, tá? Poderia ter deixado essa parcial de fora e só deixado esses 500 pontos aqui? Poderia, tá? Mas, na hora, eu não pensei isso e fiz a parcial aí de dois contratos. Chegou no nosso primeiro alvo. E aí eu enforquei mais ainda, tá? E finalizado o dia, tá? Mas o alvo final mesmo era este ponto aqui, ó, tá? Este ponto aqui em cima. Um segundo alvo aqui e o alvo final este ponto, tá? É, E aí, eu acredito que foi uma boa operação, uma bela operação, né? Uma operação apenas no dia, tá? Vamos pro. Ah, não, só deixa eu mostrar uma coisa, aonde o mercado foi buscar, né? Onde o mercado foi buscar alvo. Deixa eu abrir tudo aqui. Ela tá toda dividida por janelas livres por conta do exame, né? Profit One só tem 4 telas disponíveis, eu preciso de 11. Qual que é isso aqui? 15. Cadê o 10 minutos?
10 minutos está aqui? Ah, não, 10 minutos é desse cara aqui. Aqui, show. Olha lá, pessoal. Mercado. Eu saí aqui, né, na operação, mas ele veio buscar o segundo alvo, o terceiro alvo e foi embora, né? Mas tá perfeito. Pro dia, tá sensacional, tá? E relatório de performance do dia, vou pegar aqui, negociações, relatório de performance, tá? Esse é o do dia, tá? Ó, 07, relatório do dia, 560 pontos. Duas operações, na verdade, né? Não foi uma, aquela primeira que me tirou no zero. 560 pontos, o gráfico e o resumo do dia, tá? Vamos pegar o compilado da semana, ou compilado do mês, né? Cadê? Mensal. Desde o dia que eu comecei, dia 2 de... 2 não, dia 5 de maio, né? Dia 5 de maio. Não tá abrindo? Tá dando uma travadinha aqui, beleza. Bom, operações, não tô feliz com isso aqui, né? Lógico. Mas, olha que beleza, né? Passei sufoco aqui, tive que rever as operações, tive que rever o que eu estava fazendo de errado, né? E hoje deu certo, né? Uma pequena revisão do que foi feito, tá? Esse é o gráfico aí semanal. Aqui está de 30 dias, né? Mas gráfico semanal é esse ponto. Eu comecei no dia 2 de maio, não lembro. Eu acho que comecei no dia 2 de maio. Não, comecei no dia 5 de maio, isso mesmo. Dia 5 de maio, tive um ótimo resultado aqui, né? Foi muito bom o resultado dessa semana. Depois eu fui decaindo, decaindo. Ontem degringolou, né? Que eu fiquei negativo. E aí hoje tive esse respiro, né? Esse respiro aí no exame. Então a intenção é que possamos romper topo aí amanhã, tá? Resultado geral, tá? R$ 369. Operações, já mostrei, gráfico, completo, não tem necessidade, né? E é isso, pessoal. Então, hoje é uma coisa que acabou dando um respiro, né? Agora, uma coisa eu falo para vocês, tá? Eu nem segui tanto gerenciamento, tanto a risca como eu deveria seguir, tá? Nem tanto a risca como eu deveria seguir. Mas uma coisa eu falo para vocês. Isso aqui, se eu não tivesse isso aqui habilitado, eu tivesse habilitado, se eu não tivesse colocado isso na minha plataforma, tá? Eu já teria devolvido isso aqui a semana passada, ou teria devolvido isso, o exame, já teria quebrado a conta do exame ontem, tá? Então, se você está fazendo o exame aí em alguma mesa que não tenha um MRD, tá? Que é o máximo de risco diário, vem aqui na tua gestão de risco, cara. Bota o tanto que você quer, o quanto que você planejou, tá? Então, esses dias essa semana que eu passei, que não foi o finalzinho da semana, né? E ontem que não foi muito legal, isso aqui me salvou, cara, tá? Duas operações que eu tô mais top, eu não quero mais operar no dia, tá? Se eu perder mais que R$ 250, eu não quero operar no dia. Só que teve dia, cara, que eu perdi 340. Isso aqui é uma coisa que eu preciso corrigir. Ou eu tenho que corrigir aqui, ou eu tenho que corrigir nas minhas operações, tá? Então, o que que me mantém vivo? O que que me mantém vivo? É isso aqui, ó, tá? Não é nada de operação. Ah, fechou positivo, fechou negativo, isso aqui, lógico, né? Que você tem que acertar pelo menos alguma coisa. Mas, se a gente for olhar, isso aqui para mim tá péssimo, tá? Ó, fator lucro tá péssimo, tá? Operações vencedoras tá péssimo. 40% para mim, tá, pessoal? Pro que eu quero, tá? Tá péssimo.
Só que, olha só, média de operações vencedoras, 238. Perdedoras, 144. Maior vencedora, 560. Maior perdedora, 184. Então, quando eu perco menos, tá, do que quando eu ganho. Quando eu ganho mais, né? Vamos ver aqui nas operações, ó. Cadê gráfico? Aqui, ó. Olha só. Quando eu perco isso aqui. Isso aqui é o que passou, que extrapolou, ó. O meu gerenciamento de risco poderia ser melhor. Eu poderia estar, sei lá, com uns 600 aqui ainda. Não, 600 não, uns 500, vai. 550, 500, por aí. Por quê? Porque eu não estou seguindo à risca o meu gerenciamento de risco, tá? No primeiro dia, deixa eu separar aqui por dia, ó. No primeiro dia, olha só, cadê? Operações. Ó, no primeiro dia, dia 5, R$ 207, beleza, tá dentro, tá? Segundo, terceiro. No quarto dia, primeiro, segundo, terceiro, quarto dia, R$ 177. Opa, tá ótimo, tá dentro dos 250 que eu defini, certo? Só que aí, ó, eu já comecei a degringolar aqui, ó, R$ 290, que é 250 o máximo. E olha esse aqui, de ontem, R$ 334. Então, isso é uma coisa que eu preciso rever, tá? Uma coisa que já está no meu radar para rever, beleza? Então, se você for fazer a tua própria gestão, cara, se for fazer, não. Faça a sua própria gestão se a mesa não tiver. Mas, ó, coloca isso aqui, cara. Isso aqui, ó. E coloca o bicho para bloquear até o final do dia, tá? Coloca para bloquear até o final do dia. Coloca só duas perdas consecutivas. Coloca uma perda menor, tá? Do que o que você pretende ganhar. Porque por muitas vezes a pessoa perde R$ 334, e no outro dia ela faz R$ 200, ela para. Eu não acho isso saudável, tá? Eu acho que você tem que ganhar mais do que quando você perde, tá? Então, aqui, vamos só dar uma olhada numa coisa. Não teve nenhum dia, ó, eu tive 3 dias consecutivos de perda, tá? Mas não teve nenhum dia que eu ganhei menos do que o quanto eu perdi, tá? Então, por enquanto, tá? Não sou nenhum guru, por enquanto, tá ok, beleza? Então, fica com esse vídeo aí e amanhã tem mais. Valeu!